Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal. Há um tempo atrás eu passei pela dor de uma separação. Eu tive que passar por um fundo de poço, por um deserto. Eu tive que me agarrar plenamente na palavra de Deus. Eu tive que confiar 100% em Deus. E assim que eu fiz essas ações, Deus ele me resgatou, ele me tirou de um fundo de poço, de um lamaçal, assim como diz lá no Salmo 40, né? Então Jesus ele me tirou desse lugar e hoje eu estou aqui para compartilhar com você a minha história, um pouquinho daquilo que eu vivi. Eu sempre falo que Deus ele praticamente, né, ele me pediu, o Espírito Santo me pediu para eu poder compartilhar um pouco da minha vida com você, porque eu tenho certeza que assim como eu passei por esse fundo de poço, por essa situação constrangedora e humilhante, talvez você que está me assistindo agora também tenha passado por isso e está buscando forças em Deus, está buscando explicações, buscando o porquê, se perguntando por que aconteceu, como que você conseguiu passar por isso sem perceber, né? Como que a situação chegou a esse ponto. Em 2022, meu esposo foi embora de casa e eu me vi numa situação perdida em todas as áreas da minha vida e graças a Deus, eu falo graças a Deus porque 100% foi Ele que fez na minha vida e eu diria que eu fiz 1%, né? Ele me tirou desse lugar e hoje eu estou aqui para mostrar para você que vale a pena você lutar pela sua vida, pela sua restauração pessoal. O que vai vir depois, se vai vir uma restauração de casamento, se você optar por ficar sozinha, se você quiser entrar em outro relacionamento, aí é você e Deus e você, né? Mas aqui eu falo sobre aquele SOS, aquele socorro na hora que você não sabe o que fazer, você não sabe com quem conversar, você fica totalmente perdida. Assim como Deus me ajudou, eu me ajudei e outras pessoas também me ajudaram. Eu estou aqui para fazer isso por você também, te ajudar a sair desse lugar e depois que você se curar em Cristo Jesus, principalmente, depois que você encontrar o apoio que você precisa, você pensa no que você vai fazer. Então eu sempre faço comparações da minha história com histórias da Bíblia. Eu tenho falado para vocês aí em alguns vídeos anteriores sobre as feridas emocionais, porque quando nós entramos nesse período de deserto, todas as feridas emocionais praticamente elas vêm para a nossa vida. Existem muitas feridas emocionais, mas eu tenho falado aqui para você sobre algumas feridas. Eu já falei sobre abandono, sobre a traição, a rejeição, a humilhação. E se eu não me engano eu falei sobre a injustiça. Se eu não falei da injustiça, eu vou falar dela hoje para você e a gente vai finalizar essas feridas emocionais, né? O assunto sobre feridas emocionais hoje nesse vídeo. Se você quiser, você vê outros vídeos que eu falei, porque realmente a gente passa por todas essas feridas e essas feridas elas não estão aí nesse momento no qual você rompe esse relacionamento, né? Ou alguém rompe esse relacionamento com você. Essas feridas elas estão na sua vida desde a infância, desde o útero da sua mãe, coisas que a sua mãe fez, coisas que você ouviu de pessoas que estavam próximas, principalmente a sua mãe, que esse vínculo, ele é um vínculo eterno, vamos dizer assim, né, que na verdade ele é um vínculo eterno. Então, quando nós estamos no útero da nossa mãe, ali começa a nossa batalha, ali começa a nossa luta, e a gente vai levando isso para a nossa vida adulta, e a gente não percebe como que nós fomos feridos na infância, e assim a gente vai crescendo, entrando em relacionamentos não só conjugais, né, relacionamentos como é que eu vou te dizer, que às vezes a pessoa também não se casa, mas ela fica namorando, né? Tem pessoas que elas namoram e passam a vida toda assim, ok, tudo bem, a vida é de cada um, né? Mas tem pessoas que casam-se, né? E tem pessoas que optam por ficar namorando, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que até hoje são solteiras, mas prefere ficar namorando. Mas enfim, de um relacionamento de uma forma geral. Então essas feridas elas vão ferindo a gente, automaticamente vão ferindo outras pessoas também que estão ao nosso redor e a gente não percebe. Independente do tipo de relacionamento que a gente esteja, essas feridas estão aí, elas são reais e aqui eu falo especificamente das feridas relacionadas à nossa infância, quando a gente entra no casamento com essas feridas. Então, quando o meu marido saiu de casa, eu ainda falo meu marido porque o divórcio ainda não saiu, então eu ainda uso, né, esse nome de esposo, né?
Então, quando ele saiu de casa, essas feridas emocionais, elas vieram todas em cima de mim. Eu me senti humilhada, me senti abandonada, rejeitada, e eu fiquei muito envergonhada. Tive que passar por muitas situações humilhantes para poder conseguir me recuperar, para conseguir entender que eu precisava olhar para mim e me olhar com um olho de misericórdia, de piedade, porque eu sempre tinha esse olhar em relação às pessoas. Eu também, infelizmente, né, eu me fiz de vítima em um período curto de tempo. Eu passei por coisas que eu achei que eu fosse suportar, mas eu não suportei, e teve vários e vários momentos da minha vida que eu pensei em desistir, mas aprove Deus que eu estivesse aqui para falar isso para você. Falando sobre essas feridas emocionais, essas principais que eu falei, inclusive hoje eu vou falar sobre a injustiça, né? E interessante que na palavra de Deus fala que todas essas feridas, né, falam em textos diferentes, em situações diferentes, muito mais no Novo Testamento, né? Mas fala que Jesus, né? Jesus, ele passou por todas essas feridas emocionais, né? Quando ele estava na cruz, ele se sentiu abandonado, né, por Deus. Em muitas situações ele sentiu rejeição em relação aos discípulos, porque às vezes os discípulos, as próprias pessoas, né, que estariam ali para ajudá-lo, para poder fazer aquela missão junto com ele, rejeitavam ele, que a própria palavra dele fala, né, que eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então Jesus, ele passou por todas essas feridas, e às vezes a gente não quer passar por isso, né? Às vezes a gente quer pular o processo, às vezes a gente não quer admitir que nós precisamos passar por isso, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu entrei no meu deserto, realmente foi muito constrangedor, porque muitas situações vieram ao mesmo tempo e eu não consegui lidar com aquilo, porque eu tive que resolver questões financeiras, eu tive que resolver questões profissionais, questões familiares, eu tive que resolver muitas questões. E eu fiquei muito perdida. Então, nesse momento, muitas vezes eu pensei em desistir, mas Deus, ele não permitiu que eu desistisse, porque realmente foi uma situação muito nova para mim, porque eu sempre fui uma mulher muito forte, desde nova, muito guerreira, muito batalhadora, muito eu faço, eu aconteço. E quando eu me vi nessa situação, que não foi a primeira, né? Eu contei em alguns vídeos atrás também que eu tive um namorado durante 3 anos e ele fez algo parecido comigo. Então, assim, quando eu me vi nessa situação, realmente eu não perdi meu chão, né? Vamos dizer assim, que a gente, quando entra no deserto, quando a gente sabe da notícia, que a gente sabe o que está acontecendo, parece que abre um buraco no chão e a gente vai caindo sem parar. E assim aconteceu comigo também. Assim eu comecei a passar por aquele processo de injustiça, porque parece que a gente se vê nesse universo e todo mundo aproveita da situação, né? Vamos dizer assim, eu seria injusto em falar a todo mundo, porque existem pessoas que realmente nos ajudam, como eu também tive pessoas que me ajudaram. Mas assim, vamos dizer, a maioria, elas entram também nesse estágio de querer te humilhar, de querer te acusar, vamos dizer assim, para que não fique muito chata a minha fala, elas entram na onda, né, de querer falar para você assim, alguma coisa você fez de errado, por que será que seu marido saiu de casa, né? O meu próprio esposo, ele reclamava muito de mim, falava que eu era muito ignorante, que eu era muito estressada. Eu sempre gosto de falar aqui nos meus vídeos também que eu conto a minha parte, tá? Ele também errou, ele também teve os erros dele, mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu não quero entrar nessa questão. O que eu quero falar é de mim, o que eu fiz e o que eu posso te ajudar. Mas às vezes você me ouve falar assim, porque eu falo realmente o que eu fiz. Às vezes você me ouve falar alguma coisa, como eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás, que eu também traí meu esposo, não tive relação, né, sexualmente falando com algumas pessoas, mas me apaixonei por um rapaz estando casada, tive alguns envolvimentos, né? Mas então eu gosto sempre de falar aquilo que eu fiz, aquilo que a minha parte, né, dessa separação ter acontecido. Voltando a falar, né, ele também teve os erros dele, que não foram poucos, mas eu não estou aqui para falar daquilo que ele fez, eu estou aqui para falar daquilo que eu fiz. E dando continuidade àquilo que a gente está falando sobre
sobre a humilhação, né? Não, perdão, sobre a injustiça, que a humilhação eu já falei para vocês. Sobre a injustiça, eu me senti muito injustiçada, né? Porque parecia que todo mundo só via aquilo que eu tinha feito de errado, né? Aquilo que eu tinha falhado, aquilo que eu tinha deixado de fazer, aquilo que eu tinha deixado de falar, aquilo que eu tinha deixado de me expressar. Então, assim, nesse estágio de injustiça, eu me recolhi no meu canto, tentei não ter contato com ninguém, mas isso não era possível porque eu precisava trabalhar, eu precisava me manter, então eu precisava ir para a rua para poder trabalhar. Mas a minha vontade era ficar dentro de casa porque eu cheguei no momento que eu me senti muito injustiçada. E parecia nesse momento de injustiça que todo mundo estava bem, todo mundo estava vivendo as suas vidas e realmente estava, mas a impressão que eu tinha é que eu era a única pessoa que estava sofrendo naquele momento, eu era a única pessoa que estava sendo injustiçada. Então, infelizmente, né, Satanás ele faz isso mesmo. Ele pega essas nossas feridas emocionais e ele multiplica por 1000. Aí a gente se sente muito, muito abandonada, muito traída, muito rejeitada, muito humilhada e muito injustiçada. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está no deserto, porque Satanás ele se aproveita dessa situação, ele coloca coisas na nossa mente, ele coloca situações que às vezes a gente nem tá vivendo, mas a gente consegue ver, né? Tem um ditado que fala que o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas nesse deserto, eu não sei se isso aconteceu com você, eu até imaginava o que estava acontecendo, eu via, né? Vamos dizer assim, né? Na minha mente, eu via aquilo que meu esposo estava fazendo lá, situações dele até mesmo, né, íntimas lá, eu comecei a imaginar tanta coisa que minha cabeça ficou tão cheia de pensamento, tão cheia de dúvidas e tudo, e eu tive realmente que mergulhar na palavra de Deus, porque foi a primeira coisa que eu fiz, foi mergulhar na palavra de Deus, apesar de que, mesmo lendo a palavra, mergulhando na palavra, meditando a palavra, procurando botar em prática tudo aquilo que Deus fez, Satanás sempre mandava os dados inflamados dele e eu sempre olhava aquela situação, eu sempre dava brecha para alguém falar para mim, porque eu ficava curiosa também, queria saber o que estava acontecendo, se ele estava se dando bem ou não, se ele estava tendo sucesso ou não, né? Porque a gente tem essa curiosidade, mas eu sempre falo para vocês que eu fiquei um período de 1 ano assim, né, nessa expectativa, nessa angústia, nessa dor, sentindo todas as dores emocionais possíveis, não conseguindo me recuperar, e chegou um dia que eu finalmente falei, chega, basta, eu não aguento mais ficar 1 ano assim, porque nesse 1 ano passou o meu aniversário, aniversário dos meus filhos, aniversário dele, passou aniversário de casamento, Natal, Ano Novo, aquelas datas comemorativas todas, e eu estava vendo que a minha vida tinha parado praticamente 1 ano. Então eu tive que realmente parar de olhar esse meu jeito não, perdão, esse meu estágio de injustiçada. Eu estou passando por injustiça e as pessoas estão falando coisas que elas não sabem, elas não viveram o meu casamento para poder saber o que aconteceu, o que ele fez, as pessoas só estão vendo a minha parte, as pessoas estão vendo só aquilo que eu fiz, as pessoas estão me julgando. Então eu tive que realmente parar de olhar essa parte da injustiça para poder sanar aquela situação, porque já tinha se arrastado durante um ano. E dentro desse 1 ano, eu quero ressaltar para você, homem e mulher também, mesmo com tudo isso que eu estava passando, que na verdade eu estava vivendo um inferno naquele processo, né? Eu estava vivendo um inferno, que foi uma coisa totalmente nova para mim, mas mesmo assim, eu me dediquei aos meus estudos, eu comecei a fazer minha faculdade, porque eu não sempre começava a estudar e parava, porque eu me achava assim injustiçada, porque eu trabalhava, eu estudava, eu tinha que fazer faculdade, sair do trabalho e fazer faculdade, se fosse online ou semipresencial, seja o que for. Então era a questão da logística mesmo do trabalho, de ter que entregar trabalho, de ter que entrar em sala de aula online, essas coisas todas. Então eu me sentia injustiçada de ter que fazer isso tudo. E se nós melhorássemos de vida, ele ia aproveitar também. Vamos dizer que fosse assim, né?
Então sempre comecei faculdade e parei, até que durante esse processo eu comecei e finalmente eu terminei, não parei por essa faculdade, me formei e tive outras formações também, outras especializações também. E assim eu consegui sair desse universo de injustiça para conseguir me recuperar. E a palavra de Deus também, ela fala, né, que tudo se faz novo, né? Tudo se faz novo. Só que quando a gente está naquele deserto ali, a gente pensa que é o fim, a gente pensa que nunca vai conseguir sair, a gente pensa que aquilo ali é o que vai ser a nossa vida. Realmente parece que a nossa vida não vai sair dali, né? E nós temos que respeitar os processos, nós temos que passar por cada processo, ver cada ferida emocional que nós precisamos curar, do que nós precisamos renunciar, o que nós precisamos colocar para fora aquilo que está nos matando, está nos sufocando, né? Então, assim, hoje esse vídeo que eu quero dizer para você é que todas as feridas emocionais que você passou, que você está passando, não tem uma delas que Jesus não tenha passado primeiro. Por isso que o socorro vem dele, por isso que eu sempre falo nos meus vídeos para você mergulhar na palavra, porque ele entende aquilo que você está passando, só ele entende, só ele sabe. Porque às vezes você vai querer falar para alguém o que você está sentindo, você vai querer falar para as pessoas que eu tô com uma angústia, eu tô com uma mágoa, mas você está aparentemente bem, a sua saúde está boa, e as pessoas não vão entender aquilo que você está sentindo. Então Jesus, ele é aquele que sabe cada detalhe da sua vida, sabe todo o caminho que você percorreu, que você está percorrendo, que você vai percorrer. Ele te conhece desde o útero da tua mãe. E no Salmo 139 ele fala que todos os nossos dias estão, né, contados no livro da vida, né? Você não imagina que história que Jesus não está contando, né? Que história que ele não escreveu, né? Então que você possa viver essa história, que você possa viver essa história de superação, não se importar com o que as pessoas estão falando de você, o que as pessoas vão falar ou o que elas já falaram, se importar com aquilo que você acha de você, aquilo que Deus já falou que você é, menina dos olhos dele. Isso também serve para homem. E colocar em prática realmente aquilo que você quer viver no altar dele, aquilo que você quer viver, aquilo que ele tem falado no seu coração. Volto a dizer que meu canal ele é um canal de restauração pessoal, ele não é um canal dando direção para você ficar sozinha, ou para você restaurar o seu casamento, ou para você ter um outro relacionamento. Isso aí é entre você e Deus, é isso que Deus vai falar para você, e o que ele falar você segue à risca, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele já me deu uma visão do que eu tenho que fazer, mas o meu canal, o foco dele é a restauração pessoal. É tirar você desse lugar que você está para você viver o novo de Deus, independente do que vem depois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido que você precisa se abrir para se curar, para você ver qual é a ferida emocional que está prendendo você, que está travando a sua vida. Talvez você tenha uma, talvez você tenha todas, talvez você tenha várias e você nem sabe. Mas a única pessoa que pode dizer para você o que está dentro de você que você ainda não conseguiu enxergar é o Espírito Santo. Então tenha intimidade com o Espírito Santo, mergulhe na palavra de Deus, faça de Deus o seu verdadeiro amigo, tenha intimidade com ele, a ponto de você não conseguir sair de casa sem perguntar a Deus o que você tem que fazer, ou então, enquanto ele ficar em silêncio, você também não dá um passo. Assim que eu fiz, assim que eu faço, e assim que eu espero fazer pelo resto da minha vida, porque só isso me deu segurança, só isso me deu a certeza que eu tenho hoje, só isso me deu a dependência total em Deus, porque hoje eu não coloco mais a minha dependência em ninguém. Absolutamente ninguém. A minha dependência vem só de Deus. Então o meu desejo é que você também se cure no Senhor, que você entenda que somente Ele pode curar as suas feridas, somente Ele pode achar dentro de você o que precisa ser achado para ser curado. Amém? Eu espero que você fique em paz, que você faça da Bíblia o seu livro de cabeceira, que você mergulhe em tudo aquilo que Deus já preparou para você no mundo espiritual que vai se manifestar na terra. Amém? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.